Você já passou por um lugar que, só de olhar, parece sussurrar segredos proibidos? Pois bem, imagine um hospital gigantesco, com mais de 10.000 internos em seu auge, paredes que já viram horrores indescritíveis e corredores que, até hoje, guardam vozes de quem jamais saiu de lá com vida. Esse é o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo. Muitos falam que o local foi palco de descaso, sofrimento e abusos. Mas o que ninguém ousa contar em voz alta é que algo muito mais obscuro aconteceu ali. Algo que nem mesmo os médicos, nem mesmo os guardas ousaram registrar em papel. E é exatamente essa história, proibida, abafada e escondida, que eu vou revelar para você agora. No final da década de 1960, o Juqueri já tinha fama de cidade dos loucos. Os internos se amontoavam em celas superlotadas. Muitos eram esquecidos pelas famílias, outros jamais foram realmente insanos, bastava ser incômodo para alguém mais poderoso. Entre tantos casos, havia o de Helena, uma jovem de 23 anos internada pelo próprio pai. O motivo? Ter engravidado de um homem casado. Para a sociedade da época, uma vergonha. Para o pai, uma doença moral. Helena não tinha diagnóstico psiquiátrico, mas isso não importava. Bastou a assinatura de um médico e ela foi jogada no pavilhão feminino. E foi lá que tudo começou. Relatos de enfermeiras daquela época, alguns resgatados anos depois em entrevistas, descrevem noites perturbadoras. Uma delas, chamada Dona Carmen, contou: "Tinha uma menina, bonita, de cabelo comprido, nunca deu trabalho. Mas certa noite ouvimos um grito tão forte que parecia vir de dentro das paredes. Fomos até a cela dela, e ela estava com os olhos revirados, a boca sangrando, e dizia que via um homem de preto parado no canto do quarto. Eu juro que não tinha ninguém lá." Após aquele episódio, Helena nunca mais foi a mesma. Passou a escrever frases estranhas nas paredes, usando pedaços de carvão, às vezes o próprio sangue. "Ele está vindo. Não durmam. Ao terceiro dia, leva todos." As internas tinham medo de dormir perto dela. Algumas afirmavam que ouviam passos na cela quando Helena estava sozinha. Outras diziam que viam sombras correndo pelo teto. O que ninguém conseguia explicar era como ela continuava sem feridas, mesmo quando mordia o próprio braço até arrancar pedaços de carne. O corpo dela simplesmente não cicatrizava como o de um humano normal. Na madrugada de 3 de outubro de 1967, a ala inteira do Juqueri foi tomada por um caos inexplicável. Os relatos oficiais falam em surto coletivo, mas os funcionários que sobreviveram nunca mais foram os mesmos. Naquela noite, 17 internas morreram. Sem envenenamento, sem agressões físicas visíveis. Todas foram encontradas deitadas em posição fetal, com os olhos abertos e as bocas escancaradas, como se tivessem morrido de puro terror. Helena, no entanto, estava viva. No centro do pavilhão, sentada, sorrindo, com as mãos cobertas de sangue que não era dela, e repetia em voz baixa: "Eu avisei. Ele veio." O Dr. Álvaro Monteiro, diretor clínico na época, sabia que aquilo jamais poderia se tornar público. Um massacre espiritual dentro de um hospital psiquiátrico? Inadmissível. Nos relatórios, ele descreveu as mortes como ataque de histeria em massa. Mas os guardas daquela noite juraram que viram algo de preto atravessando os corredores, uma sombra tão densa que parecia bloquear a luz das lâmpadas. Uma das enfermeiras foi encontrada no pátio externo, sem língua, como se tivesse sido arrancada à força. Nenhum animal poderia ter feito aquilo. Ainda assim, tudo foi abafado. O Juqueri seguiu funcionando. Helena, por sua vez, foi isolada em uma cela subterrânea, um local conhecido pelos funcionários como o Corredor Zero, onde ficavam os casos mais perigosos.
O Corredor Zero não existe mais oficialmente. Foi lacrado na década de 1980. Mas quem trabalhou no hospital garante. Ali dentro, coisas inescrevíveis aconteceram. Helena ficou lá por mais de 10 anos. Nunca envelheceu com as outras internas. Os registros mostram que em 1978, quando um jovem médico residente foi verificar a cela, encontrou a prisioneira com a mesma aparência dos 23 anos, apesar de já estar ali havia mais de uma década. E mais, a comida deixada para ela amanhecia intacta. Ninguém nunca viu Helena comer. Apenas falava frases cada vez mais desconexas. Ele não foi embora. Ele mora aqui agora. O hospital é dele. Alguns médicos acreditavam em esquizofrenia. Outros simplesmente se recusavam a entrar naquele corredor. Em 1982, quando o hospital começou a sofrer denúncias públicas e investigações, a cela de Helena foi aberta. Mas ela não estava lá. Nenhum sinal de fuga. Nenhum registro de saída. A cela estava intacta, trancada por fora. O único detalhe perturbador: nas paredes, escritas com sangue fresco, estavam as palavras: "Obrigada por abrir a porta". Após isso, 14 funcionários desapareceram misteriosamente em menos de 6 meses. Alguns dentro do hospital, outros em casa, mas todos tinham uma ligação direta. Eram pessoas que haviam trabalhado no Corredor Zero. Coincidência? Ninguém acredita nisso. Com o fechamento progressivo do hospital, muitos pavilhões ficaram abandonados. Hoje, quem passa pelas ruínas garante ouvir gritos abafados, correntes arrastando e risadas femininas ecoando pelas paredes. Há relatos de exploradores urbanos que dizem ter visto uma mulher de vestido branco, cabelos longos e olhar vazio, andando pelos corredores. Alguns chamam de a noiva do Juqueri, mas os mais antigos sabem. É Helena. Ela nunca saiu de lá. E talvez nunca vá sair. Documentos internos que vieram à tona anos depois revelam que o Dr. Álvaro Monteiro tentou transferir Helena para outros hospitais, mas todos recusaram. Havia algo nos olhos dela que assustava até os médicos mais céticos. Uma anotação encontrada em seu diário dizia: "Ela não é paciente. Ela é hospedeira. O que vive dentro dela é mais antigo que este hospital. E eu temo que, quando não tiver mais muros para contê-la, ele se espalhe." O diário termina abruptamente, sem conclusão. Poucos meses depois, Álvaro foi encontrado morto em seu escritório, com o corpo em posição fetal e a mesma expressão de terror das internas de 1967. Hoje, o Hospital Psiquiátrico Juqueri é lembrado como um símbolo do descaso da saúde mental no Brasil. Mas por trás das denúncias de maus tratos, choques de isolamento, existe uma verdade muito mais sombria. Helena, ou o que quer que tenha habitado seu corpo, ainda está lá. Exploradores afirmam que, se você entrar no pavilhão abandonado às 3 da manhã, ouvirá uma mulher sussurrando atrás de você. E se tiver coragem de olhar no espelho quebrado que existe no final do corredor, verá alguém parado ao seu lado. Mas cuidado, dizem que se você responder ao chamado, ele volta. E quando ele volta, nunca vem sozinho. O Juqueri não foi apenas um hospital, foi uma prisão de segredos. Segredos que até hoje ninguém ousa contar em voz alta. Porque a verdade é simples e aterradora. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Se essa história fez você sentir um frio na espinha, compartilhe agora com alguém que teria coragem de entrar no Juqueri à noite. E me diga, você teria coragem de olhar aquele espelho às 3 da manhã, sabendo que Helena ainda está lá?